Hello guys, I am teacher Samara and This is me, Patrícia. Welcome, sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano da Mediação Tecnológica. A gente está com a nossa aula 2.1. Voltamos para a nossa segunda aula. Na primeira aula a gente falou sobre o quê? Vocês lembram? A gente falou sobre verbo to be. O verbo to be no presente, no passado, no futuro. Fizemos essa revisão porque com certeza é um assunto que você já viu. Quando eu falo com certeza, é mal de dizer, né? Porque a gente não sabe como é que funciona, mas geralmente você aprende isso lá no ensino fundamental. E aí, hoje, a gente vai trazer alguns assuntos para trabalhar com vocês, que são assuntos que vocês também provavelmente já viram. E aí significa que vocês estarão revisitando esses conhecimentos. São, acho que, uns 3 assuntos de gramática e um de... a gente vai falar também de vocabulário, né? Vocabulário e palavras aí em torno de profissões. Então, é bastante assunto, mas o assunto é simples. A gente vai falar de 3 coisas de gramática, mas são simples. bem simples. E a gente vai falar de vocabulário, como você vai ter bastante vocabulário para aprender em relação à profissão e quem sabe já pensar na sua profissão que você vai decidir daqui a alguns anos. Né? Nunca você sabe que ao ver uma palavra ali, olha, gostei, você isso aqui. Mas é isso, gente. Vamos começar a nossa aula. Telinha aqui atrás da gente, por favor. Aula 2.1. Cadê a tela? Olha a tela aí chegando para vocês. 2.1. Temos aqui, esses são os assuntos da nossa aula aí. Tudo isso aqui, bastante coisa, mas é simples. Acredite em mim. O título da nossa aula é esse aqui. The Engineer Forgot His Tools. Onde a gente está aqui falando de praticamente todos os assuntos que nós vamos falar dessa aula. A gente está aqui com profissões, né? Que é o quê? Você consegue inferir que palavra é essa? Tá fácil, né, teacher? Tá fácil. É uma profissão, lembra o quê? Engenheiro. Bem facinho, engineer. Aí você também está trabalhando aqui com o adjetivo possessivo, que é um tema da gramática, um dos temas de gramática que a gente vai ver na aula de hoje. E esses são os assuntos. Vamos lá. Possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Também vamos ver os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos. E definite and indefinite article, ou seja, artigo definido e indefinidos. Indefinido. Simples, easy peasy. Vocês já com certeza estudaram isso no português. Tem algumas semelhanças, tem um né? Aí De semelhanças, dá para lembrar. Olhando o pronome pessoal, você consegue lembrar, né? Vendo o possessivo, dá para lembrar. Exatamente. E você tem aí as professions or occupations, que são sinônimos, né? Profissões, ocupações. É isso, let's get started. Vamos começar a nossa aula falando aqui, já da gente lembrar, porque esse assunto é um assunto interdisciplinar, vocês já viram em português com certeza. Então vamos lá, os possessive pronouns e os o, não estou falando or, não é o e adjectives pronouns, que são os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos, eles são frequentemente usados para indicar posse. Ou pertencer em inglês. Não é a única forma de indicar posse. A gente tem outros casos de posse no inglês, né, teacher? Sim. O famoso caso aí genitivo, a gente tem também o próprio verbo have, quando você fala, né, ter, de possuir. Algumas. Exatamente. Mas a gente vai falar sobre esse meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele, dela. Possessivo, né? É aquela coisa de posse, Nossa, que é a posse ali. Então hoje vamos explorar no contexto das profissões, por isso as profissões entram aí na nossa aula. Vamos lá, possessive adjectives, leia pra mim, Vamos lá, teacher. eles são usados como antes de um substantivo, né? Que indica ou pertence ou, como é que é? Peraí, indicam a quem pertence ou a quem algo é associado. Então, ele vai falar Vamos de ler aqui, a gente fica... vai falar da posse de alguma coisa, de alguém, né? Exatamente, mas só que ele tem uma nuance, ó. Existe uma diferença entre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Existe a diferença também na própria palavra, alguns aí até ficam iguais, você vai ver, como por exemplo dele, que é usado na terceira pessoa do singular masculino, é usado a mesma palavra. Só que a nuance, a diferença dos adjetivos possessivos, eu não vou falar mais em inglês não, o adjetivo possessivo, tá? Os adjetivos possessivos, para os pronomes possessivos, é que o adjetivo possessivo, como o nome já diz, adjetivo. E o que a gente aprende no inglês? Que a gente usa o adjetivo, que é o que vai caracterizar o substantivo, né? Sempre na frente do substantivo, contrário do português. No português a gente fala moça bonita, homem legal, enfim, a mulher legal também. Mas no inglês a gente faz o quê? O contrário. O contrário. Vai invertir. Né? Bonita moça,
legal homem, legal homem. Ah, doideira. Assim, no inglês, né? No Mas inglês. se você for traduzir, vai ficar De acordo com a língua portuguesa. Exatamente, porque uma outra língua funciona diferente, então dá para fazer essa ponte do português algumas das vezes, mas cuidado, watch out, né? Porque isso aí pode ser muito perigoso, né, na hora de traduzir. Então, sabendo que os adjetivos possessivos, eles falam de posse e eles vão ser usados sempre antes de um substantivo, tu já tem uma ideia aí da posição dele Na e frase, de né? como vai Na ser. estrutura. Muito bem, então, examples. Leia pra mim, teacher. My job is interesting. O que é isso? Meu trabalho é interessante. My job, então esse my aqui já é o seu adjetivo possessivo, Isso, né? Meu trabalho. Exatamente, seu adjetivo possessivo. E ele vai indicar a primeira pessoa do singular, ou seja, Exato. eu, aquele pronome do caso reto que a gente viu na aula passada, eu. Então, o correspondente a ele é o my. My que vai ser meu, minha, né? Meus e minhas. Porque você tem aí essa questão da variação. Agora, your. Vamos lá. Your office Is next to mine. Tá escrito aí o teu escritório ou seu escritório, porque depende também da variação. No português você tem lugares no Brasil que fala mais teu. Outro seu. Aqui em Rondônia a gente fala mais seu, né? Eu falo teu. Eu falo Tem gente que acha até o teu e tu um pouco grosso, né? Ai, tá falando grosso comigo, mas Quem usa muito assim é no Pará, né? No Pará usa fala bastante, muito, no assim. Sul também. Teu, tua. Eu uso teu, tua. E apesar de que tem às vezes essa carga para algumas pessoas, tu. Então, esse your aqui é um adjetivo possessivo. Aí, como é que significa, o que significa isso? Que eu estava falando aqui em cima. Ele sempre vem antes do substantivo. Então, o substantivo aqui é escritório. O substantivo aqui é trabalho. Então, ele vem sempre antes. Se liga nisso, que a gente vai comparar com o outro daqui a pouco. Então, olha só, na última frase, fala aí, teacher, pra mim. The doctor loves her patients. The doctor loves her patients. O que significa isso? A médica ou a médica, médico. tanto faz. Não tem distinção de gênero, né? Profissão não tem. Algumas das profissões você não tem distinção de gênero. Algumas, não são todas. Então, doctor vai ser tanto médico quanto médica. E você tem o her aqui, que é o adjetivo possessivo, que indica o quê? Que é dela. E o que é dela? Os pacientes, né? Então, os pacientes dela. Her patients. Então, sempre vem antes do substantivo, que é a posse desse adjetivo possessivo. Ele precisa possuir uma coisa, ele sempre tem que vir com uma posse, que é esse substantivo. Exatamente. Presta atenção aqui neste carinha aqui, que eu não coloquei ele, né, pintei nem nada, mas ele faz parte também dos pronomes possessivos. E ele tá aqui, mas eu vou explicar sobre ele já já. Então, vamos lá para a listinha. Chegou a listinha. Algumas frases para vocês verem como é que eles ficam dentro de frases. E agora a lista dos adjetivos possessivos. Vamos lá. Eu falo primeiro e você vai seguindo comigo, teacher. My, your, his, her, its, our, their. Gente, não é difícil de pronunciar, muito fácil de pronunciar. E a tradução no português, como sempre o português, ele tem mais palavras. Enquanto o my é só o my, no português você tem que ter meu e minha. Tem distinção de gênero. No inglês não vai ter. Não vai ter. Então, olha só a facilidade. E se você prestar atenção nessa listinha e na sua listinha de pronomes pessoais, você vai ver que elas estão literalmente na ordem dos seus pronomes pessoais lá. Então, não tem como errar. Eles estão na ordem. Estão na ordem. Se você colocar uma do lado da outra, você vai saber qual corresponde a qual ali. Entendeu? Então, assim, não tem como você errar. Até porque alguns dos adjetivos aqui são parecidos com os pronomes pessoais lá. Então, se você tiver dúvida, você olha para o pronome pessoal para poder saber qual é o seu adjetivo ali, possessivo, tá? Exatamente. Principalmente o your, né? É o mais parecido. O your, é só tirar o R, ele fica you, que é você, tu. E o it's também. Eu tinha esquecido dele, não tinha visto. Só tirar o Szinho, ele fica it. Parecido também. Exatamente. Parecido, só faltou o Y, né? Pra ficar eles e elas. Só trocou o R. Eu não coloquei aqui os pronomes pessoais do lado para você fazer essa comparação, mas é eu, tu, ele, ela, né? Esse aqui não é o nós, esse não é nós, esse também é aquele ele, ela, ou não traduzido para objetos, coisas e animais. E aqui vai ser o quê?
Seria o your, né? Antes do our. Só que ela não repetiu, mas só porque é a mesma coisa. Eu não repeti aqui, na verdade, ele é correspondente à primeira pessoa do plural, isso, que é o mas nós. É a mesma coisa. Aí eu não coloquei novamente o your, essa palavrinha aqui, eu não coloquei ela aqui embaixozinho entre o our e o their, que ele ficaria ali como vocês, mas aí na posse de vocês vai ser o quê? Os teus, tuas, seus, suas. É a mesma Seria coisa. o plural. Plural é o plural. Your também vai ser usado no plural. Então vai ser seus, suas. E o their vai ser aqui o deles e delas, que é o plural aí do quê? Do his e do her. É o plural desses dois aqui. Porque eles vão falar de quê? Vão falar da posse de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher. É isso. Vamos ver um pouquinho mais pra cá? Agora a gente vai chegar aqui nos possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Aí eles já não vão trabalhar como adjetivo. Esquece a ideia de que ele precisa vir acompanhado de um substantivo para poder ser usado. Na verdade, ele não precisa. Ele trabalha de uma forma independente. Ele não vem... Ele é descolado, ele é uma pessoa assim que, entendeu? A gente tá brincando aqui, mas para você colocar na cabeça que ele não vem, ó. Eles são usados sozinhos, sem substantivo a seguir, porque eles indicam propriedade ou associação. A gente também estava falando sobre isso lá nos adjetivos possessivos, né? Por questão da propriedade. Olha aqui os examples. Vamos lá, teacher, leia para mim. This book is mine. Este livro é meu. Aqui é a posse. A posse ele veio antes. Aí eu quero falar que este livro é meu. Aí você pensa, a primeira coisa que a pessoa pensa, porque geralmente no inglês, dependendo aí de como a pessoa aprende, ela aprende primeiro os adjetivos possessivos, né? Pra depois, talvez, ela se ligar dos pronomes possessivos. Tem gente que não aprende os pronomes possessivos. Tem que ser separado para poder associar. Exatamente. Mas aqui você tem que lembrar que esse mine é a mesma coisa que o my. De tradução. Isso. Na tradução é a mesma coisa, a tradução é meu ou minha. A diferença é a posição dele na frase. Isso, exatamente. Aqui ele vai estar no final da frase, né? Porque Sempre. não tem mais nada na frente também. Exatamente. Às vezes pode ser que tenha uma frase... Pode ter um complemento aqui e tudo mais, um restante de uma conversa, de uma fala contínua, não tem problema algum. Só que a posse, o que é realmente meu, ou minha, ou teu, ou tua, e sabe-se lá mais do que, sempre vem, no caso agora, antes. O que não acontecia lá nos adjetivos possessivos, onde ele é usado sempre antes da posse, agora a posse vem antes do pronome possessivo. No caso, ele tem que prestar atenção na posse, né? Ele tem que prestar atenção na posse. Frase. O que é a posse ali na frase? Né? E esta frase aqui, teacher? That office is yours. Aquele escritório é seu, é teu, é tu, é teu, enfim. Yours é a mesma coisa que your. Na tradução, o que muda aí um pouquinho na escrita, tem aí a presença do S, você vai perceber que os pronomes possessivos, eles basicamente são acrescidos de S. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Todos têm S no final. Aí, a parte boa é que o his e o its permanece do mesmo jeito. É tanto assim nos pronomes possessivos, olha aqui, tanto assim quanto nos adjetivos possessivos, ó. His e its, a mesma coisa, tá? Não se esqueçam disso. Então, pelo menos desse jeito, não tem como errar, né? Nesses dois. Esse você sempre vai... Mas é um assunto bem simples, né? É bem simples, gente. Na verdade, bem simples. E vamos para a última frase. These instruments are hers. Exatamente. Estes instrumentos... Eu saio da frente da tradução aqui para vocês. Exatamente. Esses instrumentos são dela. São dela. O que é dela? Os instrumentos. These instruments. A gente está aqui na frente da posse, que está bem aqui no final da frase. E olha o Szinho aqui indicando que é pronome possessivo. Como eles são iguais? Como é que eu vou saber quando um é um? Coloca aí essa dica. Os pronomes possessivos sempre tem S no final, exceto mine. O mine ele é diferente, né? Ele não tem Szinho. Sempre quer ser diferente. Tem uma diferençazinha aí. Agora, os adjetivos possessivos, nem todos têm S no final. Apenas o his, que é o dele, e o its, que é aquele né, usado para objeto, coisas, animais. Você lembra lá aquela nuance. A terceira pessoa singular, esses três pronomes aqui. His, her e its. Beleza? Então, essa é a lista dos possessive pronouns.
são a lista dos pronomes possessivos. Mais uma vez, vamos fazer a leitura e você percebe aí a pronúncia de cada um. Vamos lá. Mine. Yours. Perceba que é bem parecido com my. Você só fecha um pouquinho a boca. Mine, mine, né? Porque você vai falar my. O my é o, né, o adjetivo possessivo. Mine é o pronome possessivo. Esse aqui, teacher. Yours. Yours. His. Hers. Hers, que é o dela. E aqui? It's. Muito bem, aquele dele e dela. Menos comum para coisas ou animais. Aliás, é comum para coisas e animais, né? Não sei o que tá escrito aqui, tá doideira. Não para pessoas, tá? E não é usado para pessoas de jeito nenhum. Inclusive, se você usa o it, o pronome pessoal it, e os adjetivos, o pronome possessivo de uma pessoa, você está chamando ela de algo, de uma coisa. De uma você coisa. está despersonificando essa pessoa. Ours. Theirs. Exatamente. Bem simples, bem fácil. Gente, dificuldade, 000 em relação a isso. Vimos essa parte, quem não entendeu, a gente ainda tem revisão, a gente ainda tem atividade, calma lá, a gente vai praticar. Vai entender. Não é uma difícil, questão mesmo de vocês saberem a existência dessas palavras, a posição delas na frase e saber que elas vão ser usadas como posse. Nesse sentido de meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele, dela, nosso, vosso, vossa e assim por diante. Olha lá, temos uma frase aqui. The engineer forgot his tools, but I have mine. Eu tenho aqui duas usando os dois, né? Duas questões de possessivo. Isso aí. Temos aqui a profissão, uma occupation, the engineer forgot. O verbo forgot está no passado, a gente ainda não chegou ainda no passado simples, só lá na segunda unidade. Então, esqueceu. Aí eu tenho aqui his tools. Neste caso, né, teacher, eu nem poderia errar, porque o his é tanto adjetivo possessivo quanto pronome possessivo. Não erraria de qualquer forma, né? A mesma palavrinha. Realmente. Mas eu vou usar ele antes da minha posse. A posse, essa palavrinha aqui, o que é ela? O que significa ela? Tools. Ferramentas. É a posse dele. Então, as ferramentas dele, his. Eu tenho certeza que dele. você sabia que era ferramentas. Porque quem tá mexendo no celular... Quem joga, geralmente sabe um pouquinho aparece ali, a palavra bastante aí, então já consegue inferir. His tools, que é o quê? As ferramentas dele. Aí eu tenho aqui uma vírgula, um contraste com but mais I have mine. Ou seja, mais eu tenho a minha. Não houve necessidade de eu falar que eu tenho as minhas ferramentas. Isso. Se eu quisesse falar eu tenho as minhas ferramentas, eu teria que usar o adjetivo possessivo. Mas eu tenho a opção de usar apenas o pronome possessivo sem ter que mencionar. Tem que repetir de novo o que é a ferramenta, né? Então, exatamente. Você pode ter essa opção de encurtar a frase. E eu acho que é basicamente para isso que serve, né? Exatamente. Para você não mencionar a mesma coisa outra exatamente. vez. A gente viu aqui uns exemplos, ó. A gente viu aqui que aqui eu tenho uma posse. Isso aí. Aí ele veio aqui logo no final. É uma frase contínua. Já aqui, você percebe, é uma frase contínua também, mas você percebe que tem uma vírgula, um contraste. E lá no final eu falo do pronome possessivo que faz referência a esta palavra aqui, que está um pouquinho distante, não tanto, mas está um pouquinho distante dela. Porque eu não preciso repetir, né, que eu esqueci, mas eu tenho as minhas ferramentas. But I have my tools. My tools. Aí eu usaria esse my aqui, né, esse my tools. Porque eu estaria usando adjetivo possessivo, porque eu estou falando da posse. Nesse caso, não preciso. But I have mine, eu tenho... Eu tenho as minhas. As minhas, ponto final, que aí é o pronome possessivo. Muito bem. Vamos lá, olha esse aí, teacher. The teacher used her laptop to prepare lessons. Ponto. That laptop is hers. Aqui, a gente tem uma distância maior ainda. A gente tem até um ponto final. Ponto final, né? Na verdade, é um ponto... Final, ponto final, modo de dizer. Enfim, aí tem esse ponto, mas vai continuar. A gente vê que a gente deu uma paradinha ali. Acabei de ver que a gente meio que frisou, congelou ali e a gente voltou. The teacher uses her laptop to prepare lessons. Então, a professora, ou professor, mas como a gente está vendo aqui a foto de uma mulher, né? É uma professora. A professora. Usa, isso aqui é um verbo no presente simples, que a gente ainda vai ver lá no final da nossa unidade. Então, ele tem aqui a questão até de uma conjugação e tudo mais. Você vai aprender isso mais pra frente, ou revisitar. Então, usa
O laptop, né? O computadorzinho, na verdade, ali, o laptop mesmo. Que não é notebook, né? A gente fala chama notebook aqui, mas lá nos Estados Unidos, lá o pessoal que fala língua inglesa é laptop. Laptop. Por que é laptop? Porque o lap é colo, top, né, em cima. É como se ficasse em cima do colo, né? Lá notebook é o teu caderno. Caderno, o caderno mesmo, onde você escreve, então, não é digitando. Se você chegar lá e falar, notebook, você trouxe o seu notebook, o cara vai achar que é o caderno. Exatamente. Mas tudo bem, a gente simplesmente... eu vou fazer um negócio aqui. A gente simplesmente usa isso aqui, a gente se entende, mas... Né? Porque a gente deu uma brasileirada. Deu, aí mudou um pouquinho o significado, mas saiba que laptop significa esse bichinho aqui, que é aquele que você... O computador itinerante, que você leva ele pra tudo quanto é canto. Então, her laptop é o quê? O computador, vou usar o computador, tá? O computador dela. Aí é adjetivo possessivo. Aí, continua a frase aqui. To prepare, que é o uso aqui de um verbo que não está conjugado. Lembra do to be, ó? To prepare, pra preparar. Cadê esse pra preparar? Porque a gente às vezes não tem essa necessidade, muitas vezes no inglês, de usar esse pra, né? No português a gente usa, né? A gente traduz de acordo com a nossa língua, só que no inglês não tem. Então, to prepare, pra preparar o quê? As lições, as atividades, ponto. Aí você tem aqui, that laptop is hers. Aquele computador, né? Vou usar o computador. Dela. É dela. Que aí estamos falando da posse, né? Exatamente. Posse. E eu, inclusive, poderia tirar a palavra laptop daqui. Eu poderia tirar a palavra laptop daqui tranquilamente. Poderia. Poderia Ficaria só falar... na mesma situação da frase passada, né? Exatamente. Poderia falar that is hers. Aquele é dela, porque numa conversa aqui, a pessoa saberia que eu estou falando do computador. Eu não precisaria repetir aqui, mas lembrando que como é um pronome possessivo, ele vem depois da posse, que a posse é o computador. Exatamente. Lembre disso. Vamos lá. Leia, teacher, pra gente. Our team is working on the project and their team is working on another. Muito bem. Our team is working on the project. Nosso time está trabalhando no projeto. Nosso. Aqui faz referência à primeira pessoa do plural. Aquele pronome pessoal, we, nós. Então, nosso time está trabalhando no projeto. Aí, vírgula, and their team, ou seja, aqui a gente tem de novo dois adjetivos possessivos. Is working on another. Estão trabalhando em outro. Então, aqui o uso do adjetivo possessivo foi necessário, já que a posse, que é team, né? Time veio depois, aí eu preciso usar o adjetivo possessivo. Já no outro aqui, a gente tem mais informações. Saímos, já percebi que a gente ia sair, eu saí assim sem, né? Saí de qualquer jeito. Mas acabou aqui as frases com os adjetivos e pronomes possessivos, gente, mas não acabou. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que faz, onde ela se posiciona, né? A estrutura da frase. Isso. Então, assim, prestar atenção na posse da frase. Do que a frase está falando, né? Qual é a posse? Você vai ver isso na frase. Exatamente. Eu quero falar, meu cachorro está doente. Nossa, qual é a... Por que eu tô falando que o cachorro tá doente? Mas enfim, meu cachorro está feliz, melhor dizendo, né? Meu cachorro está feliz. Aí eu penso assim, qual que eu vou usar? Vai ser, nesse caso, qual que eu vou usar? Vai ser o mine ou vai ser o my? Bem, meu cachorro. Na hora de falar do português pro inglês, é óbvio que você sempre vai usar o my. Mas na hora de você pensar em inglês, você vai lembrar que se você falar de uma outra forma, você vai precisar usar o pronome possessivo mine, quando o adjetivo, a posse vem o quê? Antes. Então, já muda um pouquinho na questão do português. Então, você tem que lembrar disso aí, beleza? Fechamos aqui? De leve? A gente vai voltar sobre isso, ainda tem atividade e tudo mais. Vamos falar de occupations. Agora chegou o momento de a gente falar muito sobre palavras, vocabulary. Então, você vai, nesse momento com a gente aqui, aprender palavras. Então, todas essas palavras aqui são relacionadas a occupations. O que é isso? Com 2 Cs. Profissões. Coisas que você vai ter que fazer um dia, querendo ou não, vai ter que ter uma profissão, um trabalho, uma labuta, para chamar de seu ou de sua. Tem que fazer. Pra chamar de your, né? Então, de yours aí. Né? Não sei, mas mesmo assim, tem gente que mesmo assim mesmo trabalha. Ser herdeiro tem que trabalhar também.
Então vamos lá, a gente vai falar sobre essas palavrinhas e aí para ficar bacaninha, para vocês enxergarem melhor, já que aqui a visão fica bem pequenininho para vocês. Let's go! Vamos lá para a tela? Olha lá. Bem melhor. Vamos começar com a primeira. Eu coloquei em ordem de alfabética, né? Porque você tem aí o A, depois o B. Claro que não são todas as profissões do mundo, são várias. Não tem nem como, A porque gente senão eu ia ter aqui aula para fazer isso. até mês que vem falando, né? Vamos lá. Começando com contador, accountant, contador. Quem quiser aí na sala falar também juntamente comigo e com a teacher, fique à vontade, be my guest. Porque se você quer aprender a pronunciar, e lembrando que, inclusive, eu vou até voltar lá para a tela para falar um negócio para eles rapidinho. Vamos lá. Inclusive, não pense, você aluno, que eu preciso falar igualzinho. Não, gente, a pronúncia vai relativo com cada pessoa, tá? E você nunca vai... Por mais que você more lá nos Estados Unidos e conviva com a linguagem todo santo dia, você sempre vai ter o sotaque que vai te diferenciar dos nativos. Então, é impossível. É simplesmente... que você nasça lá. Aí, você tem que ter o sotaque, inclusive, a sua identidade é o seu sotaque. É o sotaque. Então, se você tem o sotaque e fala, mas não ficou legal. Não importa, você tá falando. Mas vão rir da minha cara. Quem tá rindo que é bobo. Então, você, no ato de tentar falar, o máximo que você conseguir, tá ok. O importante é você treinar. Então, aí na sala de aula, quem quiser treinar, a gente vai falar ali. Quem quiser falar, nem que seja baixinho, fale. É bobagem de quem ri, é bobagem de quem achar. Se você quiser que ninguém ouça, né? Porque ninguém vai falar 100% igual a um nativo. Pode até ter pessoas que conseguir ficar muito similares, idênticas mas até. a pessoa vai saber que você não é nativo. Então, fale como nativo. Não, gente, não existe como, isso, não existe. Tem como. Exatamente. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá para a tela de novo? Let's go. Vamos lá falar a primeira palavra. Accountant vai significar contador. Contador. Aquela profissão que mexe com números e afins. Vamos lá, segunda profissão, teacher. Architect. Que é o arquiteto. Vamos falar. Quem quiser fazer aí arquitetura, é bem legal. Exatamente. Gosta de desenho e cálculo. Eu não, tô fora. Baker vai ser o padeiro. Gosto. Banker. Baker vai ser o padeiro e o banker vai ser o banqueiro. Olha a diferença aí, né? Só um Nzinho. A diferença é um Nzinho só. E a diferença também da profissão é enorme, né? Bem grande. Barber ou hairdresser vai ser barbeiro ou cabeleireiro. Palavra difícil essa aqui em português, hein? Eu acho. Cabeleireiro ou cabeleireira. Cabeleireiro. Qual é a próxima, teacher? Bartender. E vai ser também conhecido aqui no Brasil como bartender, né? Que a gente também copiou essa palavrinha de lá. Adotamos essa palavra. Tem um termo que me fugiu da cabeça agora, o garçom de bar. Biologist vai ser biólogo ou bióloga, perceba que não tem distinção de gênero. Carpenter. Vai ser o carpinteiro. Chef, que é o nosso chefe de cozinha também conhecido aqui no Brasil pela mesma palavra. E aqui a gente tem o artist, que é o famoso artista, né? Que engloba aí qualquer tipo de artista, seja ele um pintor, músico. Um músico. E aí você tem essas palavras também como profissões, né? Temos também. Isso aqui é generalizando, né? É isso aí que isso, eu ia falar, aí depois generaliza. Muito bem. E é isso aí, gente. Paramos de falar um pouquinho sobre a questão dos occupations e vamos entrar para nossa última parte de gramática, que é sobre os artigos definidos e indefinidos. Então, para isso, a gente vem aqui na frente e é algo simples, algo prático, não é nada de dificultoso, tudo bem? Então, os indefinite article e os definite article, que vai ficar para depois. Vamos primeiro focar nesses dois aqui. São duas palavrinhas, significam a mesma coisa. And. A mesma coisa. Qual é a tradução? E uma. Né? Exatamente. E elas sempre são utilizadas no singular. Então, por isso, uma, tu não vai falar uns nem umas. Você não vai usar isso nunca pro plural, tá? Toda vez que a frase tiver o substantivo no plural, você não usa o artigo indefinido. Não. E aí o artigo indefinido, como o nome já diz, ele é indefinido. Então você vai falar de coisas vagas, né, genéricas. Você não vai falar de algo específico definido. O nome já diz, né? Então a gente está falando aí de um carro. Eu queria um carro. Você sabe que carro é? Não, eu queria um carro. Porque falou o carro, não está especificando aí, qual carro. Não importa. Então mais ou menos nessa pegada.
Qual a diferença dos dois no uso? É simples. O que vai determinar é a palavra que vem depois. É o que vai determinar. Então, o A, ele sempre vem antes de substantivos no singular que se iniciam por consoantes. O que então, é consoante, né? E você pensa assim, já que é uma vogal, a palavra que vem depois é uma consoante. É como se ele fosse casar, vogal, consoante, vogal, consoante. Então, ele sempre vem antes de substantivos no singular que se iniciam por consoantes. Ou então por H, quando este for pronunciado, porque o H no inglês ele pode ter dois sons. No caso, sem som, né? Como a palavra hora, que é hour, você na verdade não pronuncia o H. Ou então ele com som, como na palavra house, casa. Horse, cavalo. Horse. Então ele vai ter ele tem esse som de R. Exatamente. Então, veja bem. Mais uma vez, o A é utilizado nos substantivos que vem depois de uma consoante, né? O A vem aqui, depois a consoante, eu acabei me embolando aqui. Ou então quando o H, quando este for pronunciado com som, como a palavra house, horse, e aí você tem esse H com esse som de R, tá? Aqui no ou então aqui, faltou falar, né? Por vogais que tem o som de consoantes, que são aquelas vogais que tem som de consoantes. Mas vamos focar aqui no and logo? Vai Antes de substantivos no singular que se iniciam por vogais ou por H quando não for pronunciado. Então, isso aqui vai ser o contrário. No and, o que vem depois dele vai ser uma palavra, um substantivo que comece com uma vogal. É o contrário, consoante, vogal. Pessoal, o que é vogal, né? Vogal. A, E, I, O, U. Exatamente. Vogais, tá? E quando o H não tiver som, como eu falei, como na palavra hora, hour. Então, ele tem o H, mas ele não tem som. Beleza? Então, é isso. Aí, a gente tem uma informação ali. Gostaria que fosse lá na tela, porque eu esqueci meu passador, porque essa informação ficou ali sem eu poder mostrar pra vocês. Agora sim. Gente, a aula tá acabando, ainda tem muita coisa para falar. Essa aula vai passar um pouquinho aí do tempo. Tá acabando. Olha aí, ó. Tradução que não apareceu, uma para vocês aqui. E essa informação que eu gostaria de falar para vocês. A informação é o seguinte. Quando falamos de profissão de alguém, de apenas uma pessoa, que é singular, a gente deve sempre usar o artigo indefinido a ou an para falar. Mesmo que na tradução você tenha, né? Você não fale, eu sou um taxista. Sou uma professora. Eu não falo, sou uma professora. Eu sou professora. Mas no inglês você precisa utilizar o artigo indefinido para falar de profissões quando é uma pessoa. Então, ó, I'm a taxi driver. Eu sou um taxista. He is an engineer. Ele é um engenheiro. Mas aí você fala, ele é engenheiro. Pronto. A gente não fala assim, um engenheiro, um taxista, não é sempre que a gente... Mas eles usam, então temos que usar na língua inglesa. Exatamente. Para poder, né, colocar ali a profissão. Então, saiba disso em relação aos artigos definidos. Já os artigos definidos, teacher, vamos lá mostrar aqui para eles, os definite article. Eles são formados apenas por uma palavrinha, que é essa aqui, ó, o the, que inclusive tem dois sons. Você pode falar the ou você pode falar the. Isso vai variar. Então, eles vai significar o quê? O, a, os, as. Aqui você já tem singular e plural em uma só. Então, para falar de profissão, quando é mais de uma pessoa, você vai usar o artigo definido. Plural, né, pessoal? A gente não está falando somente de profissão. Eu estou trazendo a questão da profissão porque a gente está falando sobre profissão hoje. E quando você quer definir algo, né, aí você usa o artigo definido, né? Definido. Exatamente, mas a gente só tá falando de profissão porque a gente tá fechando com profissão, mas não significa que você sempre vai usar o the apenas com profissão, não. The car, você o carro. Usa, por exemplo, ela falou que queria comprar um carro, né? Isso. Ai, meu Deus, teacher, o tempo tá passando. I want to buy a car, né? Qual carro? The car, né? The car. O carro, Exatamente. Eu quero o carro, um carrão. Exatamente, mas o tempo tá passando, a gente tem que correr, a gente tem que correr, olha só, precisão. The teachers, os professores, as professoras, the singers, os cantores, as cantoras, você usa esse enfim, para falar de plural e singular e não somente profissão. Então é isso, gente, ficou um pouco embananado por causa do tempo, passou muito tempo, mas a gente ainda tem ainda muita informação
e atividade que eu acho que não vai dar tempo de fazer, hein? Mas vamos lá falar de mais occupations. Olha só, temos essa lista aqui que vamos lá na frente pra gente finalizar ela, tá? E se você quiser falar comigo, pode falar e repite as palavras. Temos químico, farmacêutico, que é o chemistry, Civil engineer, engenheiro civil, dentist, que é o dentista, designer, que é o design, a mesma Mesma palavra, palavra. doctor, electrician, exato, electrician, que é o eletricista, farmer, que é o quê? O agricultor, agricultora, florist, que é o quê? florista, Journalist, que é o quê? jornalista, Jornalista, muito bem. A gente tem mais aqui o firefighter, que é o quê? É o bombeiro. Firefighter, que é o bombeiro, muito bem. Temos aqui mais informações. Vamos lá, o judge, que é o quê? juiz, lawyer, advogado, Que é o né? advogado, attorney também pode ser falado como advogado. Librarian, que é o quê? Bibliotecário, mechanic. Que é o mecânico ou mecânica. A gente tem aqui também, para você ver que Sim, você pode isso, colocar porque ele não no... tem a definição, né, de gênero. Musician, Músico ou música. painter, Painter, pintor ou pintora. pharmacist, Farmacêutico ou farmacêutica. photographer, Fotógrafo ou fotógrafa. pilot Piloto, não tem distinção de gênero. e plumber, que pode ser Encanador. encanadora também. A gente tem aqui mais informação, que é o Nurse. nurse, que pode ser o enfermeiro ou a enfermeira. Isso aí. Mais informações, a gente tem aqui police officer, Policial, programmer, programmer, que é o programador, real estate agent, que é o corretor de Grande esse. imóveis, é o real estate agent, é grande, scientist, cientista, secretary, secretary, que é o secretário ou secretária, soldier, teacher, translator, que é o tradutor. Agora a gente tem o veterinarian, veterinário ou veterinária, waiter ou waitress, Waitress. porque a gente tem aqui o waiter, que é o garçom, e o waitress, que é a Aí garçonete. vai mudar. Vai mudar um pouquinho aqui, ó. Aqui tem a distinção de gênero, que você tem o Isso. garçom e a garçonete. Você não vai usar a mesma palavra. Zoologist, que é o zoólogo. zoólogo ou zoóloga. E a gente tem aqui o writer, que é o escritor. E ou escritora. Muito bem. Pessoal, é o seguinte. O tempo acabou, a gente não vai conseguir fazer as atividades. Que pena, mas essas atividades, elas, na verdade, também vão ser complementadas lá na aula de revisão. Então, assim, não fez a prática. Na aula passada a gente não teve prática por conta da quantidade de informação na aula. Essa aqui eu achei que ia dar tempo de fazer a atividade, não deu. Mas vocês vão praticar lá na aula ponto 2. Então, see you next class. Bye, bye. See ya.